Fala aí, palmeirenses! Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo do canal. Você palmeirense, você de outras torcidas. Quem puder deixar seu joinha aí ajuda bastante. E bora lá, fazer o pós-jogo aqui. Lembrando que quando acabar o pós-jogo aqui, depois de uma horinha eu vou fazer uma live pra gente poder trocar uma ideia, tudo. Pra eu dar voz pra vocês. E vamos lá, vamos falar desse jogo aí onde o Palmeiras, né, não teve chance contra o Flamengo sem 5, 6 jogadores, né? Eu vou explicar o porquê do meu ponto de vista, nesse sentido de o que aconteceu na partida, por que eu estou dizendo isso, e deixar uma opinião bem sincera, que eu procuro sempre ser o mais sincero possível com vocês, porque quando a gente brinca é uma coisa, e quando é pra falar sério de futebol, a gente vai falar sério, né? Hoje, antes do jogo, eu falei isso durante a semana, né? Muita gente falando assim: o Flamengo vai jogar sem o Bruno Henrique, o Flamengo vai jogar sem o Felipe Luiz, o Gabriel não vai jogar, e muito torcedor do Palmeiras tem que golear, é agora, menos de 2 eu não comemoro, menos de 3 eu não comemoro. Menos de 3 pra quem? Pra gente ou pros caras? Né? Então acho que assim, a gente tem que ter um pouquinho mais o pé no chão, né? Eu falo um pouquinho nós, mas alguns torcedores, porque acham que nós temos um time que nós não temos. Acham que nós temos um time que nós não temos. Então vamos lá. O Flamengo joga com o time reserva hoje. Então tá. Com o time reserva não, com vários desfalques. O Pedro. O Pedro participou do jogo hoje? Não, o Pedro não participou. Só que quando a bola veio nele, veio uma bola nele, ele cabeceou e fez o gol do Flamengo. Né? É o centroavante. Coisa que não existe no Palmeiras. Nós não temos centroavante. A gente sabe que é diretoria e tudo, mas algumas pessoas esquecem isso, tá? Algumas pessoas esquecem. Pra mim o Palmeiras sai da briga do título brasileiro hoje. Pra mim o Palmeiras sai da disputa hoje do título. Por quê? Porque o Atlético Mineiro já tá vencendo o seu jogo, já tá abrindo mais 6 pontos, né? É um time melhor do que o nosso, eu venho batendo nessa tecla aqui direto. O Flamengo tem um time melhor do que o nosso. Eu não tô falando isso porque tá pra perder o jogo não, eu já falei isso no primeiro turno. Eu venho falando isso com uma certa frequência. E muita gente não quer acreditar, não quer analisar. Encare, gente, os fatos. Analise os times. Não temos mais time que o Flamengo. Você não é obrigado a gostar do time do Atlético, gostar do time do Flamengo. Mas os dois têm mais time que o Palmeiras. Nós ficamos para trás. Então hoje começa o jogo equilibrado ali tudo. O Palmeiras até um pouco melhor nas jogadas individuais. O Wesley conseguiu produzir algumas jogadas ali, finalizando. O Flamengo, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta eram os principais ali, controlando no meio de campo, tendo a posse da bola. Mas o Palmeiras chega ao gol primeiro, uma jogada do Wesley em cima do Isla, que é um dos jogadores mais... O Isla e o Andrés Pereira, que pra mim acho que foram um dos piores do Flamengo ali. O Wesley vai lá pro individual, puxa, bate, rasteiro, faz 1-0 pro Palmeiras, né? E aí o Flamengo em seguida empata o jogo. Numa jogada onde o Piquerez erra, pra mim o Danilo e o Zé Rafael muito mal na partida hoje, sabe? Eu tenho uma coisa que eu comento que muita gente não concorda. O Danilo depois colocou fez aquilo no cabelo, depois que ele se enfeitou, depois que ele se produziu lá, ficou muito bonito tudo, mas e o futebol? E o futebol? Caiu, né? Caiu consideravelmente. E aí o Piquerez dá o bote errado, tudo, a bola chega na ponta, o Everton Ribeiro cruza de primeira, Marcos Rocha, totalmente atrasado, a bola aérea é péssima, me fala isso aqui direto também. O Michael vai lá, cabeceia 1-1 o jogo. E assim, então o Flamengo jogou sem suas principais armas. Não vamos ser hipócritas, não vamos mentir em dizer que não é melhor jogar contra o Flamengo sem Gabriel, sem o Bruno Henrique. É melhor jogar sem esses jogadores. Só que tem jogadores no Flamengo hoje, na reserva, que são melhores que os nossos titulares. Por exemplo, o Pedro. Será que o Vitinho, que eu acho um jogador ok, mas será que o Breno Lopes é melhor do que ele? Será? O William, na condição que o William tem hoje, o William é um jogador que seria reserva no Flamengo? Sabe, o Rony, o que o Rony fez hoje? Tem que jogar improvisado como falso 9. Não fez absolutamente nada. Então eu acho que assim... dá pra ficar no G4, tudo, dá. Só que nós não temos time pra ganhar do Flamengo. E nem no Atlético Mineiro. Pode ganhar? Pode, porque o futebol propicia isso. Futebol, um jogo pode acontecer muita coisa, mas é improvável. Como vem sendo improvável, como nós não estamos conseguindo ganhar dos caras hoje. Hoje é vídeo pra muita gente ficar brava e tudo. Falei, você não é palmeirense, você não é isso. Não, eu acho que eu sou realista. Aí começa o segundo tempo. O seu Rafael Veiga, que jogou o quê o Rafael Veiga hoje? Vamos lá. O Flamengo só tem ataque melhor que o Palmeiras. Vamos lá, em meio de campo. O nosso meio de campo é melhor que o do Flamengo também? Vamos lá. O Veiga, o Scarpa entrou depois. É melhor que o Everton Ribeiro, que a Arrascaeta? Tem o Diego, que não jogou hoje. Será que é melhor? O Diego também não jogou hoje, né? Mais um desfalque. Pois é, então não é só isso. Aí você olha pra zaga. A zaga do Flamengo é muito ruim. A nossa zaga vem falando direto. É o nosso setor mais forte ali.
a gente tá tomando gol, a gente tomou 3 gols hoje, no outro jogo a gente tomou 2, no outro jogo a gente tomou 3 contra o Fortaleza também. Não vive boa fase a nossa defesa. Não vive. Eles agora tem o Davi Luiz, que eu não traria pro Palmeiras, 1,5 milhão com luvas e tudo, né? Mas até o final do outro ano, porque nós temos outras carências, que é lá no ataque, que é lá na frente. Eu falo de meia também aqui direto pra vocês, né? Que nós precisamos de um meia confiável ali. Porque o Veiga não apareceu no jogo, gente. O Everton Ribeiro, enquanto esteve em campo, era um dos melhores em campo. O Arrascaeta, enquanto estava em campo, era um jogador diferente do Flamengo ali. E aí ele saiu, o Palmeiras ficou mais tranquilo, porque o Flamengo não conseguia manter tanto a posse. E aí começa o segundo tempo, ele vem com o Scarpa. O Scarpa com 30 segundos já faz mais do que o Veiga fez. Foi uma inversão lá do outro lado. Só que assim, aí o Palmeiras, em alguns momentos, não sabe o que fazer. Eu venho falando também que esse time não consegue encurralar o adversário. Esse time não consegue atacar e incomodar o adversário e conseguir criar chances, assim. Contra alguns times consegue, mas contra o Flamengo hoje não criou nada. Nada. Com exceção do Wesley, ele criou algumas jogadas, a bola chega do lado direito, cruzamento na área. Você vai cruzar a bola na área contra um time que tem Bruno Viana e Gustavo Henrique, para o Dudu cabecear, para o Rony cabecear. Então não tem o menor sentido isso, né? O Palmeiras não consegue triangular, o Palmeiras não conseguiu fazer com que os volantes chegassem para finalizar hoje também. E aí o Flamengo no segundo tempo recuou as suas linhas, o Palmeiras tentando jogar de alguma forma, e aí quando o jogo estava muito igual naquele momento, né? O Flamengo não fazia nada, o Palmeiras também não fazia nada, e aí é a diferença de quem tem o centroavante e quem não tem o centroavante. Um cruzamento na área, o Pedro subiu mais do que o Gomes, mais do que o Luan, mais do que o Dudu que estava ali embaixo, que não tem condição de subir, e cabeceou sem chance alguma para o Everton, 2-1 Flamengo. E aí o jogo praticamente acaba, por quê? Porque aí eu vou explicar. Mais uma coisa, aí o Flamengo tira o Everton Ribeiro, aí o Flamengo tirou todo mundo, tirou a maioria dos jogadores, tirou o Pedro também, que saiu com uma dor na posterior, tudo. Aí ficou em campo um Flamengo sem Pedro, sem Gabriel, um Flamengo sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta, sem o Bruno Henrique que não jogou, sem o Diego, e o Palmeiras não consegue criar nada. O Diego Alves não fez nenhuma defesa, um chute do Danilo de fora da área que não levou perigo algum, o Dudu tentando alguma coisa ali no meio de campo, mas não gosto do Dudu jogando centralizado, já falei isso algumas vezes, para mim o Dudu tem que jogar na ponta, é o Wesley numa ponta indo pro corredor, o Abel mexeu mal, tirou o Wesley, não era pra tirar o Wesley. Tirar o Wesley do time, era o melhor do time ali, então muito mal nas alterações também, ele tirou o Rony que não fez absolutamente nada, tirou o Danilo, que é outro que não jogou nada, colocou o Breno Lopes, que adicionou o quê, gente? Eu não lembro. Colocou o Luiz Adriano. E o Luiz Adriano, hein? Agora eu vou contestar o que muitos falaram aí. Vamos lá. O Luiz Adriano, a diretoria confia. Eu venho falando que eu duvido esse cara dar a volta por cima. Eu duvido. Se der a volta por cima, vai me calar, eu peço desculpa aqui, mas eu duvido, porque o cara entra em campo, parece que eu não percebi ele jogando. Eu não vi o Luiz Adriano em campo. Eu não vi ele pegar uma bola, não vi uma jogada que eu falei assim, nossa, essa jogada aqui do Luiz Adriano foi uma jogada interessante. Não tem força ofensiva. Não tem força. E aí o Flamengo com um time ali, já um time B praticamente em campo, o Palmeiras não conseguia criar absolutamente nada. Absolutamente nada. Criamos. Quantas defesas o Diego Alves fez, gente? E aí no contra-ataque, o Michael pega uma bola sozinho com o Marcos Rocha. Cara, já tinha um contra-ataque antes que o Rodinei acabou errando. E aí ele puxa pro meio, o Marcos Rocha sem velocidade, sem força. Mas não é culpa só dele. Culpa no geral, total. Um ataque que não cria, um meio que não faz absolutamente nada. Ele puxa, bate, faz 3-1. Depois teve outro contra-ataque, poderia ter feito outro gol, né? Então eu acho que assim, esse jogo é um choque de realidade, pelo menos para muitos. Para mim, eu também vou usar, porque eu não esperava de tomar 3-1 do Flamengo dentro de casa com o time que o Palmeiras entrou em campo, com o time que o Palmeiras entrou com a sua força máxima, e o Flamengo entrou com o que tinha. É um time forte? mas não é o seu ideal. E nós não conseguimos superá-los, perdemos de 3-1 dentro de casa. E repito, para mim o Palmeiras sai da briga do título brasileiro. Júlia, a pontuação dá para buscar. Gente, é só vocês olharem para o campo, só vocês olharem os últimos resultados. Nós ganhamos sofrido do Atlético Paranaense de 2-1, perdemos inúmeras chances. Hoje o América Mineiro ganhou 2-0, sabe? Então nós estamos falhando em vários setores do campo. O nosso time decaiu muito. Tem a semifinal contra o Atlético Mineiro. Você está dizendo que não vai passar? Não estou dizendo isso. Mas é mais provável que o Atlético passe. Eu sei que muita gente não vai concordar com esse vídeo, tudo e tal, mas eu estou enxergando isso, gente. Essa é só a minha opinião, você não é obrigado a concordar, porque eu vejo o time do Flamengo, eu vejo o time do Atlético, times que se reforçaram, tem peças já interessantes nos times titulares, o Palmeiras não se renovou, o Palmeiras ficou com a cabeça, com a mentalidade lá em 2020 e nós somos ultrapassados.
fomos ultrapassados. Como um carro da Mercedes hoje, que é e da Red Bull, que são os carros mais rápidos da Fórmula 1, contra qualquer outro piloto ali. Eles passaram e foram. E foram. E para ser campeão de alguma coisa, o Palmeiras tem que vencer o Flamengo. O Palmeiras nos últimos, do G7 o Palmeiras não venceu ninguém. O Palmeiras não venceu o Atlético, perdeu o jogo. 2 jogos contra o Flamengo, perdeu os 2. Contra o Bragantino não ganhou. Contra o Fortaleza não ganhou. Contra o Cuiabá, que está em 7º lugar agora, também não ganhou. Empatou com o Corinthians lá, mas o Corinthians entra na conta, foi perdido direto com o Palmeiras. Mas, o que eu quero dizer? O nosso futebol caiu, nós paramos no tempo e os adversários nos passaram. Por que parou no tempo? Porque pensou pequeno, porque achou que com títulos era o suficiente para se manter para a temporada seguinte. E não é. Não era o suficiente. Todos sabiam disso. Todos. E aí os nossos rivais nos passaram e pra mim não dá, essa é a minha opinião, pro Palmeiras terminar um brasileiro na frente de Atlético Mineiro e Flamengo. Não dá, porque temos menos time, menos capacidade ofensiva e menos time como um coletivo. Os dois estão jogando melhores do que nós e os 3 times estão nas semifinais da Libertadores. Mas se o Palmeiras jogar o que vem jogando nos últimos jogos, você acha que passa do Galo na semifinal? Seja sincero. Pois é. É isso que eu tô vendo, um time que foi superado, ganhamos 3 títulos na temporada passada, mas a tendência é que esse ano não ganhamos nenhum. Nenhum, porque nós dormimos, a diretoria dormiu, pensou pequeno, não teve ousadia, não teve coragem, e aí nós temos jogadores comuns hoje no Palmeiras, alguns, né, muitos comuns, não fizeram renovação, não trouxeram jogadores que deveriam ter trazido, e os adversários nadam de braçada. Estou falando principalmente de Atlético Mineiro e Flamengo. Vitória justíssima do Flamengo dentro da casa do Palmeiras, sem 4, 5 titulares. Se isso não é um choque de realidade, eu não sei o que é. Tamo junto, galera. Mais tarde eu tô aí pra uma live pra gente poder trocar ideia e eu dar a voz pra vocês. Valeu, é nóis.